esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a escolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Irmãos e irmãs, quero saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, pela Rádio Coração FM, por todos que estão aqui na Igreja Matriz. De modo particular, quero saudar minha esposa Andréia, que está ali, que hoje está fazendo aniversário. 50 anos de vida, desses 50 anos, 31 ao meu lado. Mereço um prêmio, né, gente? Então, gente, quem está nos acompanhando hoje, talvez algum desavisado um pouco da liturgia, pode estar pensando assim: o que é que tem a ver a liturgia, o evangelho de hoje, com o momento em que nós estamos vivendo? Quando, na verdade, esse texto do evangelho, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós meditamos e ouvimos através da igreja, da Quaresma, Sexta-feira Santa e no Domingo de Ramos. Mas hoje, a igreja celebra a memória de Maria, mãe da igreja. A memória de Maria, mãe da igreja. E essa data, ela foi introduzida no calendário católico da igreja no ano de 2018 pelo Papa Francisco, para que fosse observada toda segunda-feira depois
de Pentecostes. E Pentecostes foi ontem e hoje celebra a memória de Maria, mãe da igreja. Portanto, ela é uma data móvel. Ano que vem não será nesta data, 24 de maio. Em 2022 será no dia 5 de junho. Pentecostes vai ser no dia 4 e essa data vai ser comemorada no dia 5. E em 2023, no dia 28 de maio e assim por diante. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de celebrar nesse domingo, ontem, a festa, a liturgia de Pentecostes. E agora? O que vamos fazer? Celebramos Pentecostes. E agora? Agora, cheios do Espírito Santo, nós devemos fazer como Maria e os apóstolos fizeram receber o Espírito Santo em Pentecostes. Tem que acabar com o medo, com o comodismo, com a nossa preguiça e sair para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus adiante, assim como fizeram os discípulos de Jesus junto com Maria. E aqui estamos nós, mais uma vez. Eu, Sandro, membro do Movimento de Concílio de Cristandade, com os irmãos aqui presentes do Concílio, o Terço dos Homens e demais irmãos aqui da Legião de Maria e outros grupos da nossa igreja. Estamos aqui rezando, meditando, louvando a Jesus Cristo e a Maria. Estamos no mês que a igreja dedica de modo especial a Maria. Mas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, nós ouvimos muitos pregadores falar como coitadinha. Às vezes algumas pessoas, alguns pregadores falam Maria, uma coitadinha. Mas Maria não é esta coitadinha, esta imagem de pobrezinha. Não. Maria era uma pessoa forte, uma mulher de atitude. Então aquelas pessoas que têm por Maria uma imagem de coitadinha, de fraca, sem atitude, está tremendamente enganado. A Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs, ela foi forte espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. E por isso que ela, por esse compromisso que ela teve, por essas atitudes que ela teve, não foi à toa que Deus a escolheu para ser mãe de Jesus, para ser mãe do seu filho amado. A fortaleza espiritual de Maria, ela se manifesta já na hora do anúncio da encarnação, quando o anjo lhe apresenta o mistério da maternidade divina. E disse a ela que tudo seria obra do Divino Espírito. E Maria disse, sim, eu aceito. Imediatamente Maria disse, sim, eu aceito. Sem pedir mais explicações. Em outras palavras, como dissesse assim, é obra de Deus, estou aqui para o que der e vier. Eu aceito. E isso aconteceu. E Maria, meus amados irmãos e irmãs, ela viveu a fé. Maria viveu de fé. Não foi fácil para Maria acreditar na divindade de Jesus na hora do Calvário. Ela pode ter pensado, ou ela pode ter imaginado, como será que ele realmente é Deus, está passando por esse sofrimento? Mas Maria não. Maria acreditou na divindade de Jesus Cristo. Maria foi também uma mulher forte psicologicamente. Não foi fácil para ela enfrentar os comentários preconceituosos, maldosos, porque ela engravidou antes de se casar. Gravidez essa foi por obra do Espírito Santo. Mas enfim, para os judeus, isso era um crime grave, e cuja punição era a morte. No entanto, Maria foi forte psicologicamente, sendo falada pelas ruas daquela época, mas ela foi forte, firme na sua fé. Não foi fácil, meus irmãos e minhas irmãs, para Maria acompanhar Jesus, quando Jesus, era incompreendido, quando Jesus era perseguido por falar a verdade, por querer defender os mais fracos, mais humildes, por querer praticar a justiça, praticar a paz, o amor. Como mãe, ela sofreu muito, superou com uma grande fortaleza. Isto é para uma mãe que realmente é forte.
E essa fortaleza de Maria, ela demonstrou principalmente no Calvário. Enquanto o seu filho era crucificado, ela estava ali, forte, de pé, aos pés da cruz. Cada martelada em Jesus repercutia no coração. Mas ela estava ali, não decepcionou, não desesperou, suportou tudo com amor. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, e nós que estamos aqui neste mês de Maria, todos os dias louvando a Maria, rezando, pedindo a Deus por nós. Será que nós realmente suportaríamos o que esta mãe suportou? Será que nós fazemos alguma coisa pela Igreja de Cristo, por Cristo? Outro dia eu ouvi uma história, quero partilhar com vocês neste momento, rapidinho. Nos Estados Unidos, tem uma ponte, aquelas pontes que, quando vinha no rio, quando vinha um barco, a ponte suspendia para o barco passar. E por cima da ponte passava o trem. Quando o trem via, baixava a ponte para o trem passar. E nesta ponte trabalhava um homem nas engrenagens, suspendia a ponte e abaixava a ponte. Certo dia, ele quis levar o seu filho para conhecer o seu trabalho. Pois bem, levou o seu filho de 5 anos para conhecer o trabalho. E lá ficou, enquanto o trem não vinha, ele ficou lá brincando com o seu filho de 5 anos. Nisto, ele subiu para ver se o trem já estava chegando, para ele poder baixar a ponte, e o trem se aproximou de longe. E ele viu o trem, e ele procurou o filho dele, procurando a bolinha que estava brincando, a bola caiu dentro das engrenagens da ponte. Nisto, desesperado, o homem começou a gritar ao seu filho para que ele saísse debaixo da ponte, porque ele tinha que baixar a ponte para o trem passar. Mas ele morria de gritar e a criança não ouviu por causa das varas do trem que se aproximava. E ele ficou num dilema horrível. Se ele abaixar a ponte, ele vai matar o seu único filho. Mas se ele não abaixar a ponte, quando o trem passar, pode ter uma catástrofe e morrer mais de 200, 300 pessoas, a tragédia seria maior. Mas ele gritava e nada do filho ouvir e sair debaixo da ponte. Uma criança. Pois bem, mas não teve jeito. O trem se aproximou e esse homem, com o coração sangrando, com os olhos cheios de lágrimas, ele foi abaixando as engrenagens da ponte e nisso a ponte foi esmagando o seu filho, seu único filho amado. E isso, o sangue do seu filho escorrendo pelo pátio da empresa, enquanto ele baixava. Aí o trem passou por cima da ponte. Isso, o jovem, as pessoas que estavam dentro do trem, acenavam como de costume para ele. Gente, eu não sei se essa história foi verdade ou se é mentira. O fato é que, quem foi que abaixou? Não uma ponte, mas quem abaixou uma cruz em cima no ombro do seu único filho amado por cada um de nós. Foi Deus. Deus abaixou no ombro do seu filho amado uma cruz por cada um de nós. E o que é que nós estamos fazendo para agradecer a Deus por isto? O que é que nós estamos fazendo assim como Maria fez até o fim, por amor a Deus, por amor a Jesus? O que é que nós estamos fazendo pela igreja, pelos nossos irmãos? Que a gente possa refletir nessa história, que a gente possa também meditar e refletir as palavras de Deus. Que grande bênção é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, ter sido entregue à Nossa Senhora pelo seu próprio Filho. Quando estava aos pés da cruz, ela disse: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. É como se dissesse assim: Sandro, esta é a tua mãe. Samuel, esta é Maria, minha mãe, ela também é tua mãe, Samuel. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, foi sim um temperamento forte Maria caminhar com Jesus. Quando entrou Jesus no templo, após 3 dias que estava sumido, esta passagem está em Lucas, Jesus ainda era garoto, Maria procurava Jesus por todos os cantos. Teve em peregrinação em Jerusalém com José,
e com outros amigos, e na volta, achando que Jesus estivesse na frente, Jesus era um garoto, um jovem, não encontrou Jesus e voltou desesperadamente para procurar Jesus no meio daquela multidão. E encontrou Jesus no templo, pregando e ensinando os doutores da lei daquela época. Pois bem, assim que encontrou, Maria falou com ela: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Esta passagem está em Lucas 2:48. Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Maria repreendeu Jesus. Mas não repreendeu Jesus porque ele estava no templo rezando e ensinando. Mas repreendeu Jesus, reclamou de Jesus, o menino Jesus, de 12 anos aproximadamente, segundo o Evangelho, porque ele saiu de perto dos pais, foi sem falar com seu pai, com José, e com sua mãe Maria, para onde ele estava. E ela repreendeu. Veja que é uma mulher forte, repreendeu o seu filho. E quantas mães hoje em dia, infelizmente, são incapazes de procurar saber do seu filho, da sua filha, quando sai, quando chega, onde é que estavam. Então, Maria é um exemplo para as mães de hoje, um exemplo para todos nós. Que este exemplo de Maria sirva para as nossas famílias, para as nossas mães. Maria, meu irmão e minha irmã, é uma mulher forte. Por isso ela foi escolhida a mãe da igreja, e é uma honra para todos nós que Maria seja a nossa mãe e a mãe da igreja. Maria, mãe da igreja, rogai por nós. Que assim seja. Amém. Amém. Aleluia. Convido a todos vocês nesse momento para ficar